ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito, e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, fala comigo, subi o monte, trazei madeira, e edificai a casa. Isso, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito mais, eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao ano 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Vou continuar um pouquinho. No 7º mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é aquela como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, e daqui a pouco, farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Está falando de Jesus aí, tá? E encherei esta casa da glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, glória a Deus, é a palavra de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor. Pai, abrir os nossos ouvidos espirituais, que nós saímos aqui edificados. O Senhor venha falar ao Teu povo, a mim, a todos nós. Espírito Santo, tens a liberdade neste lugar. Toma o Teu principal lugar, em nome de Jesus. Amém.
Pois, eu falei, se todos amavam o pastor, porque Deus me deu uma palavra, não vou dizer dura, mas uma palavra de alerta para você que vive nesse tempo. Deus, às vezes a gente não entende porque vem uma palavra assim, mas depois Deus dá a resposta dentro da igreja para algumas coisas. A gente está vendo aqui um texto que Israel, vamos voltar no tempo. Israel, a Babilônia, tomou Jerusalém, tomou Judá, o ano 586 a.C., tomou e destruiu o templo. Quando chegou no ano 539, Ciro, o rei da Pérsia, venceu os babilônios. E automaticamente, quando ele venceu os babilônios, o povo que estava preso na Babilônia, Ciro, o rei da Pérsia, usado por Deus, liberou o povo a voltar para sua terra. Um ano depois, se foi 539 que ele tomou Babilônia, no ano 538 o povo voltou um grupo de pessoas, voltou Zorobabel, governador, e voltou um sumo sacerdote chamado Josué. Esse povo tinha a missão de reconstruir o templo de Deus. Presta atenção nisso. Passou-se um tempo, e houve oposição de inimigos, houve o levante, houve pressões. Sabe o que aconteceu? Um tempo depois, no ano 530, eles pararam de edificar a casa do Senhor. Simplesmente pararam, entraram numa apatia total. Começaram em 536. Os 2 anos primeiro, eles estavam construindo o altar, levantaram o altar, depois pararam. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que está aqui. Deus começou a se entristecer e levantou Ageu, o profeta, no ano 520, 10 anos depois, chamando a atenção porque pararam de construir o templo. E ele fala bem claro: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e minha casa está deserta. Uma coisa muito séria estava acontecendo aqui. A função de Deus pegou Ciro, rei da Pérsia, e deu uma direção a Ciro. Foi um instrumento na mão de Deus para liberar uma parte do povo e ir. Zorobabel, governador, que era governador de Judá, e já tinha um sumo sacerdote. Trazendo para os nossos dias, era a finalidade da construção do templo. Eles pararam. A Bíblia fala para você e para mim nos nossos dias: quem é templo do Espírito Santo aqui? Levanta o braço. Primeiro, carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Você não sabe? Paulo está falando, você não sabe disso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, fala a mesma coisa: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não pertence mais a você. Você, quando aceitou Jesus, você é um instrumento de Deus na mão dele. Deus fez casa em você, o Espírito Santo morar. Isso é muito sério. Trazendo esse texto para hoje, sabe o que Deus está falando aqui diretamente para o povo, e o povo parou e fala para você: eu já dei tudo na tua mão. Você é reino e sacerdote. Você é reino como Zorobabel, um governante, e você é sacerdote como Josué. Por que parou de edificar a minha casa? Está tudo na tua mão, povo, está tudo na minha mão. Deus fala hoje para você, nessa noite, por quê? Porque o altar foi levantado. Altar é levantado sem um templo edificado não serve de nada.
Porque você vai falar, mas por que, pastor? O altar, você agora tem acesso a Deus. Mas se você não guardar o templo do Espírito Santo, a tua oração é em vão. Você não tem direção do Espírito Santo, você não tem orientação dele. Você, amado, o Espírito Santo tem que estar presente. Sem um templo levantado, como é que vai ser? A tua oração ficar vazia, sem direção nenhuma. Deus estava reclamando com o povo aqui, que receberam uma orientação. Ele estava, sabe o que aconteceu naquele momento? Eu vou te dizer bem claro. Quando veio a pressão, veio os desafios, veio o dia a dia, eles falaram assim, mais ou menos isso: poxa, está difícil, veio os desafios, sabe o que eu vou fazer? Poxa, eu vou dar uma paradinha aqui, já tem um altar edificado, já tem livre acesso, eu vou dar uma parada. Vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus negócios, vou levantar minha casa, vou começar a ajeitar as paredes, vou começar a viver a minha vida lá fora como eu quero viver, eu vou começar, e foi isso. A principal orientação de Deus, a principal direção de Deus para o povo, é para edificar um templo de uma forma de qualidade, e eles pararam. Se a gente analisar isso hoje, quantas pessoas, quando ele fala aqui estucadas, paredes estucadas, isso aí como se fosse um revestimento de primeira da época, era feito de cal, areia e água, então era uma parede lisinha, bonitinha. Sabe o que aconteceu? Naquele tempo, então o revestimento da casa era perfeito. Trazendo para você, para o jeito de hoje, a gente está muito preocupado com o nosso revestimento secular, mas o revestimento espiritual está vazio. Nós não estamos revestindo, temos um revestimento espiritual que Deus espera que você tenha, e que você busque isso. Nós estamos, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? E eu vou dar a explicação por que eu estou falando isso. Nós estamos mais preocupados com a nossa casa, com as coisas seculares, e nós buscamos só Deus quando nós precisamos, do que a obra de Deus, que é a principal. A casa principal é a casa de Deus, não a tua, meu irmão. Deus, quando te chama para a obra, Ele não te chamou para você ser mais que vencedor só aqui na terra, não. Ele chamou você para construir um templo perfeito, porque a árvore é conhecida pelos frutos. E Deus nunca mandou, você não vai ver nenhuma passagem bíblica, Deus falando que quando você cresce lá fora, quando você coloca a mão nas coisas do trabalho, quando você casa, quando você se forma, eu quero estudar, eu quero passar no concurso, Deus nunca falou para você descer de nível com Ele. Você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica, pelo contrário. As pessoas que a Bíblia mostra, eles pelo contrário, eles largaram a sua vida secular para se dedicar ao espiritual. Paulo nem casou. Por que então, que quando a gente se envolve com as coisas seculares, a gente vai parando de se relacionar com Deus de qualidade? Por que então que Deus te chama? Olha para a nossa vida hoje, como você anda, como... Eu vejo isso muito depois da pandemia para cá, principalmente, como o povo de Deus está relaxado com a sua vida espiritual, com a edificação do templo, que é a principal coisa, porque o templo bem edificado vai ser instrumento para Deus te usar, meu irmão. E a gente para de construir a principal coisa, porque a gente está preocupado com a nossa casa. A gente muda a ordem das coisas, e quando muda a ordem das coisas é um problema. Eu vou ler aqui várias passagens aqui e vou trazer para os dias de hoje. Deus nunca mandou você crescer na vida, você edificar a tua casa abrindo mão da principal, que é Ele. Você não vai ver isso aqui em nenhuma passagem bíblica. Você não vai ver, pelo contrário, Deus não manda nunca, pelo contrário, você tem que colocar cada vez mais a mão no arado. A Bíblia fala, brincar, aquele que colocou a mão no arado não pode olhar mais para trás, meu irmão. Hoje de manhã eu cheguei aqui, tinha poucas pessoas para orar. Eu fico triste, eu entendi porque o Espírito Santo foi falando, o que eu estou falando aqui para você, uma grande parte eu falei de manhã, para as pessoas que foram chegando para a escola bíblica aqui. Presta atenção uma coisa, você é um cristão, quem tem que cuidar da tua vida espiritual é você. Tem muita gente achando que está crescendo na vida, está cheio de Deus. Quem te disse isso? Que o ímpio também tem coisas lá fora, tem muito mais do que você, do que eu. A gente, um exemplo bem claro, muitas vezes tem café da manhã aqui, vem 50, 60, 70 pessoas, vem gente que nem eu conheço para um café, na oração não vem ninguém. Que tipo de crente nós somos?
como você está sendo construído. A gente tem que começar a como Deus fala aqui, bem claro, Ele fala uma coisa aqui, que eu vou explicar, Ele fala, aplicai o vosso coração, os vossos caminhos, ou seja, faça uma reflexão dos seus pensamentos, começa a analisar como você está construindo a tua casa, como você está construindo a minha. É isso que Ele está dizendo, para o povo que tinha uma missão, construir a casa de Deus, levantar um sacerdócio, parar pelas coisas seculares. É diferente de hoje. Olha bem como a igreja está. Isso é muito sério. Analise você como é que está hoje, como você estava 10 anos atrás na presença de Deus. Analisa como você faltava aos cultos, ou quando você vinha, como você se separava e orava e colocava as mãos nas coisas de Deus. Analisa como você está hoje. Sabe por que a casa de Deus está ficando deserta? Porque a gente não levanta um templo decente para o Espírito Santo habitar. A gente não levanta. Aí você ora, não sente nada. Você não sente um arrepio. Você não recebe orientação de nada, nem resposta. Por quê? Porque você não levanta um templo decente. Deus deu a casa dele. Deus deu. Você não tem. Muitas vezes nós não temos um tempo de qualidade com Deus, meu amado. A gente se deixa levar pelas coisas seculares. Jesus falou isso para Marta. Marta, tu andas preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. O principal é o que vem depois. A eternidade, não é o temporal. A gente está trocando as coisas, se deixa se enveredar por tantas coisas. As coisas mais importantes de Deus, a gente com o tempo vai diluindo. Vai diluindo, não seca, mas dilui. Eu vim aqui, tinha 10 pessoas, nem 10 pessoas. Uma luta. Mas se tivesse um café com pão com presunto e bolo, estava cheia a igreja. Hoje é dia de ceia. Eu quero que você reflita nisso que eu estou falando para você. Deus te chamou para te edificar, não é para te dar somente as coisas. Deus te separou para você ser templo do Espírito Santo. Ou por acaso você não sabe? Paulo fala isso. Por acaso não sabeis vós que sois templo? Ele alerta. Muitas vezes a gente esquece. As pessoas começam a diluir as coisas de Deus. Amado, presta atenção lá fora. O que você é hoje, isso não vai valer de nada do outro lado da tua vida. O que você vai levar daqui são as vidas que você ganhou e a tua santidade, mais nada. E a Bíblia fala que todos nós vamos comparecer perante ao trono do Senhor. Todos nós. Não vai estar o pastor para te defender, nem teu pai, nem tua mãe, nem você dizer que não teve tempo para Deus. Porque Ele analisa todas as coisas. Ele sabe quando você pode e quando você não pode. Ele sabe quando a gente faz corpo mole, quando a gente não vem porque a gente não quer. Porque Deus é bom e a sua misericórdia. Amado, para com isso. Nós não podemos viver de misericórdia de Deus. A gente tem que se dedicar às coisas do Senhor. Deus te separou por um alvo, Deus te separou por um propósito. Amado, não tem ninguém na casa de Deus que não tem um propósito de Deus para se cumprir. Só vai se cumprir quando você preparar o templo de uma forma decente, ter um relacionamento com Ele, para você entender o porquê. Não é em casa, não é vendo televisão, não é você perdendo tempo com essas coisas. A tua idade está passando, teu tempo está passando. O grande problema é que a gente levanta o altar e a gente para. Foi o que aconteceu aqui. Hoje você tem acesso, mas um templo mal construído não tem valor de nada com o tempo, porque você não recebe orientação. O Espírito Santo não está direcionando você em nada, porque você não constrói um templo decente para Ele morar. Eu fico triste. Hoje nós estamos vivendo o Evangelho açucarado para chamar as pessoas, ou então que você tem que botar uma isca, senão a pessoa não vem para a igreja. Amada, a responsabilidade de salvação é tua, e a gente tem que acordar para essas coisas. Deus estava aqui reclamando com o povo, que por causa dos seus benefícios próprios, por causa do seu crescimento pessoal, parou do templo, e hoje você é esse templo, meu irmão. Como é que está a sua vida com Deus? Vai depender sempre de oração dos outros? A gente tem que acordar para essas coisas, meu amado.
Eu fico vendo, sempre quando a gente traz pregadores, vem gente, sempre quando a gente faz um café, uma comunhão, enche, porque a gente quer comer. Isso é carnalidade, irmão. Isso não é espiritualidade, não. Isso é comunhão. Mas isso não tem nada de espiritualidade nisso aí. Você está alimentando tua carne. O que alimenta é oração, é separação, é jejum, é você colocar a mão no arado, é você trabalhar para Deus. É isso que é o Evangelho. Aí você vê metade de um grupinho aqui orando, buscando. Você, para fazer uma cantada, tem uma luta que não tinha ninguém. Porque está todo mundo com seus afazeres. Tem gente que está certo, eu entendo. Mas tem outros que você não entende por quê. Simplesmente porque não quer. É uma vida vazia. A gente está vivendo uma vida vazia. A gente engana todo mundo, amado. A gente tem que viver uma vida espiritual com qualidade. A gente não pode ficar levando Jesus a banho-maria e o Espírito Santo a vida toda, achando que vem uma vez à igreja, à noite, num dia de ceia, está tudo certo. Isso não é vida espiritual nunca. Isso não é exemplo de nada. A gente não é exemplo de nada. Aí você fala, eu sou crente. Poxa, crente em quê? O que você faz? O que você mostra? O que você bota? O que você fez? Nada. Você crê porque um dia você levantou a mão, glória a Deus. Mas para por aí. Você pega a Bíblia, Jesus caminhou na terra fazendo o tempo todo até ser mandado embora. Será que você não tem um tempo de oração, de qualidade e trabalhar para Deus de uma coisa? Impossível. Já perdi já até o enredo aqui, o papel, tudo que eu escrevi. Amado, eu vou te dar um exemplo. Me perdoe falar isso. Não estou sendo duro. Eu estou falando que o Espírito Santo está mandando falar. Você vai entrar no ano 2023 diferente. Vai pensar um pouco mais nas coisas que Deus tem feito por você e colocou você em tal lugar. Não é para você só crescer, não. É para você dar resposta de alguma coisa. Puxa. A gente, amada, árvore se conhece pelos frutos. Em 2020, quando veio esse problema de Covid, você viu, tinha um bocado de fruto podre. Todas as igrejas sofreram. Todas. Eu conversei ontem com um rapaz, no evento da minha filha, lá em Realengo, ele falou, caramba, a igreja ficou quase vazia. Lá em Gendaíma, vários lugares. Só fica de pé quem está, meu amado, firme na rocha. Você está construindo tua casa na areia. Ah, eu sou casa de Deus, mas é a construção que vai dizer quanto tempo vai durar. Aonde você coloca. O importante não é como começa, é como se termina, irmão. Olha a tua vida como é que está. Tem gente que está aí, mas olha como era antes e como é hoje. O problema é que você se apresenta para Deus, você levanta uma terra, cada dia do teu templo está sendo tirado um tijolo. Cada dia um tijolo cai. Pela falta de qualidade que você ora, como você se entrega a Deus, o que você faz por Ele. Em vez de a gente crescer, porque a Bíblia mostra isso, que é um crescimento paulatino, a gente vai diminuindo, vamos descendo a escada, pelas coisas seculares a qual nós nos envolvemos. Vai se enchendo de coisa, vai se enchendo, as coisas vão chamando a atenção aqui, e a gente vai parando de fazer a obra. Nós não servimos para nada, simplesmente a gente está parado. Aí vai perguntar a você, o que você faz? Sou crente. Você ganhou uma vida para Jesus, você falou de amor, você abraçou uma pessoa, pelo menos orou. Poxa, amado, é isso que é vida espiritual. É isso que estava acontecendo esse tempo aqui. Ficaram 10 anos sem fazer nada, porque se interessaram nas suas coisas pessoais. A casa de Deus ficou deserta, ninguém ia. Uma coisa que eu quero falar, altar sem templo edificado, vai ficar deserto. Porque quem controla, quem te inspira é o Espírito Santo que habita dentro de você. Se você não constrói direito, vai chegar um momento que você nem orar mais, você ora. Nem eu, qualquer um de nós. Tem que ter essa intimidade com Ele, tem que buscar. E a gente para. É muito triste você ver em comunhões, em momentos docicados, momento que vem um preletor para dar uma palestra, aí todo mundo vem num momento de desafios.
de trabalhar para o Senhor verdadeiramente, de evangelizar, ganhar uma alma. Caramba, é uma escassez tremenda. A gente está crescendo o tamanho do mar com uma profundidade de uma piscina. Nos últimos tempos, o evangelho está crescendo, mas a profundidade você vê pelas qualidades. Hoje você, para crescer em alguma coisa na igreja, você tem que chamar alguém, você tem... Amado, naquele tempo não tinha nada disso, era Jesus e pronto, está muito bom. Eu quero que essa noite você saia daqui com sede de Deus, meu irmão. Você tem que sair com sede. Você tem que sentir necessidade de estar trabalhando para Deus, vindo à igreja. Sabe por que você perde a vontade e está frio? Que a Bíblia fala que nos últimos tempos muitos se esfriariam. Ele está falando de dentro da igreja. É porque você se envolveu como Marta em tantas coisas. Se tornou mais importante lá fora do que as coisas de Deus para você. E o que te garante a eternidade não é lá fora. Não é o seu trabalho, não é o seu estudo. A gente tem que saber trabalhar com as duas coisas. Eu estou falando sério, estou falando com uma igreja. Você que está em casa, amado, eu estudo, eu trabalho 10 horas dirigindo o carro. Já fiz um curso de inglês e estou estudando à noite. Amado, eu não falto um culto. A minha esposa está do meu lado. Eu venho em todos os cultos da igreja. Eu venho em todos os eventos da igreja. Todas as reuniões do projeto eu estou. Ontem mesmo teve ordenação de pastores, eu estava lá. Eu vou em todos os cultos. Eu prego fora. Como é que dá para mim, não dá para você? É porque a gente não quer. A gente faz corpo mole, meu irmão. A gente começa a botar muitas situações. Eu não estou falando para todos. Tem gente que tem que trabalhar em 2 empregos para manter a família. Tem gente que está enfermo dentro de casa com sua esposa. Poxa, a gente tem gente que verdadeiramente está enferma, tem impossibilidade. Isso tudo é compreensível. Não é errado. Está vivendo o momento. Mas eu quero você que está saudável. Muita gente queria estar no teu lugar, trabalhando, vindo da igreja. E você está perdendo a oportunidade de ser útil. Muita gente queria estar no teu lugar e no meu. Mas não tem saúde para isso. E a gente fica perdendo tempo, 10 anos, 20 anos. Aqui demoraram mais de 16 anos para construir o templo. Se o profeta Ageu não se levanta, ia ficar parado. Ia ficar embelezando as suas casas. E a casa de Deus vazia. Nós estamos vivendo um momento desse de escassez. Infelizmente, a gente sabe que nós estamos vivendo o último tempo da igreja. A gente sabe que tudo isso é passar. A gente sabe que muitos vão esfriar, muitos vão sair, muitos vão ficar mortos dentro da própria igreja. Tudo isso, mas que não seja você nem eu. Não pode ser. A Bíblia fala: vigiai e orai, pois não sabei. A gente não está lendo nem Bíblia dentro de casa. A gente só faz, desculpa falar, tem gente que ora de manhã, quando acorda, agradece, não orar no almoço, se não tiver no trabalho para não pagar mico, não ora na frente dos outros, às vezes nem ora e come direto, e à noite quando chega. Isso é vida espiritual. Pensa bem, meu irmão, que diferença tem você com os outros lá de fora? Em nenhuma passagem bíblica Deus fala que você construindo um casamento, uma família, um trabalho, fazendo um concurso, você tem que diminuir as coisas com Ele. Deus nunca te deu esse direito. Pelo contrário, você tem que buscar mais Ele. Você não vai ver ninguém na Bíblia, quando começa a trabalhar para Deus ou trabalhar para alguma coisa, você diminui o relacionamento com Deus ou as coisas dele. Pelo contrário. Pelo contrário, Deus manda fazer o contrário, porque tudo primeiro passa por Ele, para que você alcance grandes lugares. A Bíblia fala bem claro, que se você se dedicar para Deus, a Bíblia fala que você vai semear e você vai colher. A Bíblia fala aqui no texto, você vai comer e você vai se saciar, você vai beber água e você vai se fartar. Mas se você não fizer nada disso, Deus fala bem claro aqui: semeais muito, versículo 6, e recolhei pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos sacieis, vai se vestir, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, o salário passa por um saco de tel furado. É por isso que a gente às vezes não se sacia, porque a gente muda as ordens das coisas que Deus construiu. Você está entendendo o que eu estou falando? Se eu não falar isso, você vai continuar nesse trabalho, nessa vida com Deus de banho-maria.
essa vida aí que não é exemplo nem para você. A gente tem que se envergonhar às vezes da forma como a gente anda com Deus, meu irmão. A gente acha que andar com Deus é só no pecado. Não, não é não, mano. É para você trabalhar para Ele, é para você ter relacionamento e intimidade com Ele, e para você escutar Ele. Você só vai escutar se o Espírito Santo estiver ativo dentro de você. E o templo é uma construção diária. A construção do templo do Senhor é uma construção diária, nunca se acaba, vai até o último dia. Tem gente aqui na igreja que trabalha, que estuda, que mulher, homem, e está sempre na igreja, trabalhando para Deus, fazendo alguma coisa, ou então orando, quando não está impossibilitado. Esse exemplo. Eu estou falando isso, amado, é para o teu bem. Eu quero que você entre no ano 2023 alegre, satisfeito, mas que Deus se satisfaça com você. Você não passa por uma situação dessa, de insatisfação de Deus. Que a gente acha que está tudo bem, tudo maravilhoso, já entreguei a vida a Jesus e anda do... Não é assim, meu irmão. Deus também se entristece. Deus também fica insatisfeito com as coisas que você faz ou deixa de fazer. O texto mostra. Quem está entendendo? Aleluia, aleluia. Eu coloquei aqui, amado, a gente vive um tempo difícil, desafiador, requer dedicação sua, para a gente manter e formar uma casa, tudo isso. A gente passa por situações, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente às vezes tem que abrir mão de lazer, a gente às vezes, poxa, deixa de ir um shopping, a gente, sabe, mas para tudo, para edificação do nome do Senhor. Deus, sabe, a gente para viver, né, uma vida, continuar a construir o templo, para que Deus venha habitar de uma forma decente, o Espírito Santo que você habita. Aí você vai falar, o Espírito Santo está aí, tá, porque você, o altar está levantado, você aceitou a Jesus, mas quanto tempo você não se relaciona com Ele, não escuta Ele? Quer ver uma coisa que mostra que você cada vez mais está escutando menos? Quando você cada vez mais vem menos à igreja e coloca a mão nas coisas de Deus. Isso quer dizer que você está cada vez mais distante de Deus, cada vez mais frio, e isso vai acontecendo mesmo. Quanto menos você ter contato com o Espírito Santo, em oração, em separação, cada vez mais longe das coisas de Deus a gente vai ficando. Foi o que aconteceu aqui. Veio os desafios, eles pararam por um tempo. Só que a parada dos desafios demorou mais de 10 anos. Deus tinha que levantar um profeta. Por que vocês pararam a obra? Por causa da parada de vocês, a minha casa ficou deserta. Amado, Deus te levantou, eu e você, primeira coisa, para prestar culto a Ele, de adoração. Nós somos levantados para sermos adoradores. Se você não vem à igreja, se você não adora no teu quarto, está errado, está com problema de fabricação. Não é para você vir à igreja para alcançar alguma coisa. Primeira coisa é prestar culto, porque você está salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, te separou como filho para adorar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus te separou para isso. E a gente esquece, a ponto de Paulo falar, não sabeis vós que é templo, que a gente esqueceu disso. Esqueceram, e que você não é proveniente, isso tudo vem proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Eu sei que vem momento difícil, eu sei que vem momento de vento, eu sei que vem momento de aperto, eu sei que vem momento de desafio, eu sei que vem momento de muitas coisas, mas a Bíblia fala bem claro aqui, meu amado, na carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre do Senhor o morrer de Cristo em nosso corpo, para que viva Jesus se manifeste através dos nossos corpos. Jesus quer se manifestar através de você. A vida de Jesus. Paulo que falou isso. Para que o morrer de Jesus esteja em nós, para que a vida de Jesus se manifeste através de nossos corpos. O mundo está esperando uma resposta.
Eu dei exemplo de mim, não é que eu seja melhor do que ninguém, não é que eu vivo uma vida, eu sou cheio de defeito, cheio de erro. Pergunta a ela aqui. Mas amado, todos os homens de Deus você vai ver falhas. Nós somos pó e cinza. Mas eu dei um exemplo aqui de mim, não sou perfeito, falho também, deficiente, dependente de Deus. Mas se eu levar essa vida de banho-maria, essa vida, sabe, relaxada com Deus, essa vida só para dizer que eu sou crente, como é que vai ser naquele grande dia? Que a Bíblia fala que você vai passar por um trono, e todos vão se comparecer perante a Deus, é só você e Deus. E a Bíblia fala que vão ser abertos os livros e vão apresentar segundo as suas obras. Está escrito. Deus está te dando esse tempo para você apresentar alguma coisa. Eu e você. A gente tem que ficar ligado nessas coisas, irmão. Eu não estou dando uma palavra dura para um ou dois, não. Estou falando, eu estou me incluindo, porque eu sou pastor da igreja. Eu sei como é que estão as igrejas aí fora, como é que estão as igrejas de Jardim. Não está fácil para ninguém, porque a gente se acostumou a um estilo de busca de Deus totalmente avessa do que a Bíblia mostra. A gente procura palavras adocicadas, palavras tipo água com salsicha, aquilo que só para... Quem te disse isso? Sabe o que fez? Paralisou você. A Bíblia fala que quando Ele chama alguma coisa, Deus te chamou desde o ventre da sua mãe para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Está escrito. Deus quer usar as pessoas, Deus quer te edificar. A principal construção de Deus é você. Sou eu. É porque pelos frutos se conhece a árvore. Deus espera isso de você e de mim. Você é a principal coisa de Deus a ser construída. Por isso que Ele botou o Espírito Santo para te guiar a toda a verdade. Mas se o templo está mal construído, se você não busca, apesar do altar ser levantado, como é que você vai receber orientação? É por isso que a gente muitas vezes erra, muitas vezes a gente falha, muitas vezes a gente perde coisas. A Bíblia fala aqui, presta atenção: olhaste para mim mais do que alcançaste pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa eu soprei. Por quê? Porque disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. Muitas coisas Deus permite acontecer com você. Você erra porque você deu um passo, não era para você dar por ali. Mas tem outras coisas que Deus, Ele mesmo assopra para você acordar. Tem coisas que Deus permite. Não é uma palavra dura. Amado, presta atenção, vou falar de novo. Eu estou no mesmo nível que vocês, eu sou pastor da igreja. Mas se eu não falar o que o Espírito Santo está mandando, eu estou errado. A gente pode produzir muito mais do que se produz. A gente pode fazer muito mais do que se faz. A gente pode orar muito mais do que se ora. A gente pode se separar muito mais do que se separa. Só não separa, sabe por quê? Porque se misturou tanto com as coisas seculares, que você parou. Você tem um nome, você tem um título, eu sou crente. E aí? O que você faz com isso? Desculpa eu falar isso, meu irmão. Foi o que o Espírito Santo mandou falar à igreja. Nós precisamos, 2023 está aí. A gente tem que melhorar em algumas coisas. A gente tem que analisar o que nós temos feito por Deus, o que nós temos dedicado a Deus. Eu não estou falando para todos, eu sei, amado, presta atenção, você sabe o que você faz perante a Deus, como você busca, como você trabalha, mas a gente tem que se autoanalisar e começar a refletir algumas coisas. Deus fala aqui, olha só, Ele fala aqui uma coisa: eu tenho que aproveitar o momento de ceia, o momento que mais as pessoas estão na igreja. Não pode ser um culto normal. É um culto que eu tenho que edificar e exortar. E tem palavras às vezes que vai, amado, mas muita palavra boa trava o crente. Tem hora que você tem que se autoanalisar. Deus fala, tem hora que o próprio Deus chama a atenção do povo.
A Bíblia fala bem claro aqui, que se a gente não trabalhar para Deus como deve trabalhar, aplicar o vosso coração aos vossos caminhos, ele fala, faça uma reflexão, aplicar o vosso coração aos vossos caminhos, ele está falando, faça uma reflexão, os teus pensamentos, começa a se autoanalisar os teus caminhos, e ele vai falando, semeais muito e recolheis pouco, comeis pouco e não, muito e não se fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis, mas ninguém se aquece. Se você não fazer as coisas, Deus não está falando que vai faltar alguma coisa para você, porque é palavra de Deus que nada falta, mas vai ser muito mais difícil você conseguir as coisas, você vai trabalhar muito mais, porque você mudou a ordem das coisas. A ordem das coisas é Deus em primeiro lugar. Ele nunca mandou abrir mão da casa dele para você alcançar algumas coisas na vida, ou diminuir o relacionamento. E a gente, muitas vezes, a gente abre isso. A Bíblia fala o seguinte, sobe ao monte, versículo 8, trazei a madeira e edificais a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Casa nossa a gente constrói no plano, mas para Deus tem que subir no monte, pegar de lá. Presta atenção, o monte aponta para oração e para busca. As coisas de Deus para construir, para a casa, para o nome dele, não é de qualquer jeito, tem que ter um sacrifício de subir um monte. Êxodo capítulo 24, versículo 15, a Bíblia fala que Moisés subiu no monte, e quando ele subiu, o monte foi coberto pela nuvem do Senhor, e de lá ele trouxe as tábuas da lei. Deixa Deus cobrir o monte, deixa Deus te cobrir, amado, quando você desce, você vai receber esta direção de Deus, orientação para o povo, para a tua família, para tudo, mas para isso você tem que subir. Marcos capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus, ele estava indo para Betsaida, ele solta do barco, vai orar. A Bíblia fala que aquele barco sofreu vento contrário e começou a dar pique. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus começou a andar pelas águas, aleluia, o sobrenatural aconteceu, o vento parou, mas antes ele estava onde? Estava no monte. Se você quer ver algo sobrenatural de Deus te usar, sobe ao monte e constrói as coisas. Constrói. A gente tem que melhorar, irmão. Eu estou falando na parte de Deus, eu não estou direcionando a palavra para ninguém, eu estou falando para a igreja, assim como Paulo falou quando ele exortou. Tem hora que a gente tem que parar e pensar bem como nós estamos andando com Deus, como está a minha vida com o Senhor de relacionamento, e o que eu tenho feito, quais desculpas que eu dou para não estar na presença de Deus, de uma forma de qualidade. Eu sou crente domingueiro, eu escolho um dia do mês para vir só à igreja. Você está morrendo dentro da igreja. Porque, meu amado, a Bíblia fala que há uma alegria, é melhor um dia na casa do Senhor que 1000 dias fora dela. Esse é um versículo. Me alegrarei quando eu vou à casa do Senhor, amado, é uma alegria, eu me sinto renovado quando eu entro na casa de Deus para orar, eu me sinto com carência se eu não vir um dia da semana na casa do Senhor. Isso, sabe por que essas coisas acontecem? É a forma como você edifica o teu templo. Ah, pastor, mas certas coisas não acontecem comigo, eu não sei. Não, meu irmão, é a forma como você vê a igreja e o templo. Isso é pessoal de cada um. Eu vejo de uma forma, e trabalho de uma forma para eu não morrer no mar, mas tem outros que andam como Marta. Eu vou fazer o quê? E a gente tem que autoanalisar essas coisas, amém ou não amém? Eu estou falando da parte de Deus, eu não estou chamando a atenção de um, nem de dois, nem de três, porque se a gente analisar bem, por algum momento da nossa caminhada, num ano, a gente furou e a gente poderia ser melhor. Só analisar e você parar e você vai ver como você tem andado. Aleluia, aleluia. Mas a Bíblia diz que Ageu, versículo 14, eu vou terminar, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus usou Ageu, Deus
Deus começou a usar e falou: Ageu, Deus começou a usar Ageu para Zorobabel e para Josué, e a Bíblia fala no capítulo 2, esforça-te Zorobabel, diz o Senhor dos exércitos, aleluia, meu é o ouro, meu é a prata, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, tem coisa melhor para você, se esforça, aleluia, tem coisa melhor, se levanta, constrói a casa que Deus espera de você. O ouro e a prata é dele, Deus já preparou tudo, já está tudo lá, Ele está esperando um povo se levantar e colocar a mão. Deus criou tudo, Deus não precisa do homem, mas porque Ele fala para o caso está exército e manda o homem usar, Deus quer usar o homem. Ele falou: Deus, meu ouro e meu a prata. Ele está dizendo o seguinte: não vai faltar nada para você, pode ficar tranquilo. E ele crê que a glória da segunda casa, amado, vai chegar um novo tempo para você. Essa casa que você está construindo, Deus está entrando com providência, e aleluia, você vai ser o melhor ano que vem, no 2023, em dedicação a Deus. Vai levantar um templo melhor do que você levantou em 2022, e eu me coloco nisso também. Eu tenho que ser melhor para Deus. Eu preciso melhorar as minhas atitudes e orações a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos terminar. A glória da segunda casa. Deus está começando um tempo novo com pessoas aqui. Quem acredita nisso, dá uma glória a Deus. A tua vida espiritual a partir de hoje tem que melhorar e vai mudar. A segunda casa, o segundo tempo, hoje vai ser diferente. E eu creio nisso. A gente vai vir com mais vontade para Deus, a gente vai trabalhar mais para Deus, a gente vai estar mais nos cultos se dedicando. Eu falei isso para os jovens sobre Daniel. Todos estão aí. De manhã estava todo mundo na escola bíblica. Sabe por quê? Porque Daniel, a Bíblia fala que Deus, Babilônia tomou, né, foi levado cativo, e o rei separava aqueles que tinham mais conhecimento, sabedoria, aqueles que eram mais formosos, para ficar junto com o rei, porque naquele tempo eles trabalhavam assim, eles pegavam o que era de melhor nos países que eles dominavam. Mas a Bíblia fala que quando foram dominados, Daniel foi o primeiro: opa, eu não vou me misturar. Apesar de, amado, o mundo aí fora, você tem que crescer, você tem que trabalhar. Eu falei isso para os jovens, eles vão escolher os melhores mesmo aí fora, você tem que se preparar muito bem. Mas, amado, desde o momento que você sabe de onde vai vindo o seu alimento, porque lá na frente os desafios vão vir. E a Bíblia fala no capítulo 6 de Daniel, versículo 10, fala que quando ele foi preso na cova dos leões, o rei, que não era nem de Deus, falou: o teu Deus te livrará da cova dos leões. Amado, Daniel, ele vivia o que falava, a ponto de contagiar um rei. Eu falei com eles isso: começa a caminhar desde agora, o que você quer ser lá na frente, estuda, trabalha. O mundo vai separar os melhores mesmo, nas empresas e tudo. Mas, amado, saiba o alimento que você está comendo, que isso que vai te dar vitória nos momentos dos teus desafios. Não abre mão do seu ministério, não abre mão de oração, não abre mão da igreja por estudo, por nada. Continua a caminhar com Deus. Todos estavam aí na quarta-feira, todos estavam de manhã. É assim que tem que ser. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine você. E eu creio no ano de 2023 melhor do que o ano de 2022 para a gente. Deus vai derramar coisas melhores na tua vida. Vai continuar a trabalhar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Não quero que você leve isso de pessoal, mas eu tenho que ministrar essas coisas. Porque a gente vê como as coisas estão acontecendo. Amado, vocês conhecem o pastor de vocês há 7 anos. Mas você também tem que entender que a sua vida espiritual, o pastor dá a palavra, o pastor ajuda, mas depende de você. Se eu não alertar você e não sacudir, você vai continuar com esse mesmo tipo de vida espiritual que você tem. Não estou falando de todos. Você tem que se autoanalisar, como Deus fala aqui. Deus quer o melhor para a sua igreja. Deus separou um povo para ficar com Ele lá em cima, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém, amados? Vocês estão chateados comigo? Dá uma salva de palmas ao Senhor. É para edificação do corpo. Eu amo vocês. Vocês estão todos nas minhas orações. Cada hora vem um rostinho, a gente está orando e clamando. Eu me preocupo com a vida de vocês.
principalmente espiritual, como vocês estão com Deus? Amém?